Epístola de Paulo aos Colossenses, na igreja de Colossos, no seu capítulo 2, apenas os versículos 6 e 7, que eu vou fazer a leitura com vocês agora, ou para vocês, melhor dizendo, da versão transformadora. Nós estamos tratando da série Transbordando Vida. E para hoje o tema dessa série, Transbordar Vida, é como fortalecer raízes. E esse texto vai mostrar muito bem para a gente, muito claramente para nós, como nós podemos fortalecer raízes. O texto na versão Nova Transformadora, que no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, felizes. Isso é um fato, é uma realidade. Aquele que disser que não quer ser feliz, não quer ser bem-sucedido, ele está no mínimo mentindo, porque a gente trafega nesse universo, neste mundo no qual nós aqui estamos, exatamente com esta necessidade, com esta conotação, com este anseio particular, íntimo em nós, acredito eu, desde que estamos assim pequenininhos, assim como a Adeline ainda está. É óbvio que mesmo pequenina, ela já tem os seus gostos, os seus anseios, as suas preferências, as suas vontades, e ela quer, óbvio, com isso, fortalecer a sua vontade de ser feliz, ser bem-sucedida, de ter êxito, de lograr êxito exatamente naquilo que ela promove, naquilo que ela faz, mesmo sendo tão pequenina ainda e não entendendo muito bem o que ela está fazendo às vezes. Contudo, a pergunta que fica é: o que nós temos feito para alcançar estes resultados da felicidade ou do sucesso que todos nós queremos ter? O que nós temos feito para alcançar a prosperidade a qual a Bíblia sempre fala aos nossos corações? O que nós temos feito para sermos homens e mulheres vistos neste mundo como homens e mulheres bem-sucedidos? Quando a gente fala de fincar raízes, fala de fortalecer, fincar raízes, a gente pensa logo na tradição familiar, que não é ruim, né? E a gente pensa logo na necessidade de ficarmos num lugar só, por exemplo, né? Existem pessoas que nasceram em um determinado lugar e nunca saíram dali, fincaram raízes exatamente naquele lugar. Promoveram toda a sua vida ali naquele ambiente, naquele lugar, e dali nunca saíram, em momento algum, passaram toda a sua trajetória de vida ali. Isso não é um problema, isso não é nada que traga algum tipo de dificuldade para a vida de ninguém. Cada um faz as escolhas que quer, e isso não é ruim. Se a pessoa gosta daquele lugar, se ela acha aquele lugar bom, se ela entende que ali é algo que faz ela viver feliz, viver bem, viver tranquilamente, por que ela vai sair dali? Por que ela vai se ausentar dali se ela está bem ali? Não há necessidade disso. Mas é possível também nós vivermos no mesmo lugar a vida toda e nunca fincarmos raízes naquele lugar. Bom, mas como assim? Ora, é possível que a gente viva ali naquele lugar contrariado, entristecido, amargurado, querendo sair e não consegue sair por N motivos, porque não tem dinheiro para sair, porque não sabe o que vai encontrar lá fora, porque tem medo da surpresa que possa encontrar no outro lugar que venha a ter que morar, não sabe se vai conseguir moradia no outro lugar, enfim. A gente fica temeroso em saber
vai acontecer se por acaso sairmos dali. Mas não significa que estamos felizes ali onde nós estamos. Contudo, fincar raízes não significa permanecer dentro de um mesmo lugar. Não tem nada a ver basicamente com isso, o que o texto está querendo mostrar para nós e o que nós queremos expor à luz desse texto nesta noite. O apóstolo Paulo, ele está neste contexto desta carta fazendo um elogio aos colossenses. Ele diz que os colossenses, para ele, têm um vínculo grandioso, porque eles têm convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Ele está fazendo um elogio aos colossenses, dizendo que eles são de um cunho espiritual grandioso, que mesmo Paulo não tendo visto eles face a face, Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, ele não inaugurou a igreja de Colossos, mas ele está escrevendo uma carta para os colossenses, dizendo que sente muita alegria por eles terem um amor que é rico e forte de convicção do entendimento de Cristo Jesus. Bom, Paulo então já começa a nos dar aí uma breve ilustração, um breve prenúncio, podemos dizer, do que ele está querendo mostrar com esse texto. Ele está querendo mostrar com esse texto que, mesmo estando ele preso, que é esse contexto, mesmo estando ele distante, mesmo ele não conhecendo face a face aquelas pessoas, Paulo se alegra com elas e Paulo vê nelas um modelo, um padrão para outras pessoas viverem. Mas Paulo está querendo também mostrar para aquelas pessoas que os percalços da vida, que as dificuldades, que os dissabores, que as tristezas, as perturbações não podem tirar estas coisas deles. Não podem tirar essa forte convicção que eles têm em Cristo, no mistério de Cristo. As dores deste mundo, elas vêm exatamente para tentar enfraquecer a nossa fé. E Paulo está tentando exatamente o contrário, desconstruir esse tipo de pensamento na cabeça dos colossenses. Ele está querendo dizer para eles o seguinte: olha, mesmo estando eu em condição ruim, mesmo estando eu preso, mesmo estando eu dentro de uma situação que não é muito favorável, que vocês possam olhar e entender que isso não é bom, calma, fiquem tranquilos, permaneçam firmes, permaneçam convictos do entendimento que vocês têm sobre o mistério de Deus que está em Cristo Jesus. Sempre existe, irmãos, a possibilidade de sermos enganados. É um fato. Às vezes nós pensamos uma coisa e acabamos indo por um caminho que não é aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Sempre há a possibilidade de sermos enganados. Sempre existe algo que às vezes desvirtua a nossa caminhada. E por isso, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso nesse texto, quando ele diz que, como recebestes Cristo, assim andai nele. É interessante que desde o Antigo Testamento, essa questão do engano, ela vem sobre as nossas vidas. E um texto muito clássico, muito conhecido, muito vivido, trata disso no Antigo Testamento, é o texto de Jeremias. Jeremias, ele vai dizer exatamente que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias conclui dizendo que esse homem não receia quando vem o calor, quando vem a dificuldade, a adversidade, mas a sua folha fica verde, diz o texto do profeta.
no ano da sequidão, ano de dificuldade que vem para todos, diz Jeremias, ele não se perturba, nem deixa de dar fruto, mesmo no ano da sequidão. E aí ele vai concluir no versículo de número 9, dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Ele tem pressa em se corromper. Quem o conhecerá? Termina assim o profeta Jeremias, falando deste texto. Quem conhecerá o seu próprio coração? Muitas vezes nós somos enganados pelas falas de pessoas externas, óbvio, pessoas que se aproximam de nós e tentam nos enganar ou nos enredar com algo que não é bom, que é uma vã filosofia, que é algo que não vai trazer nenhum tipo de acréscimo para as nossas vidas, ou que não vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Mas muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Somos enganados por nós mesmos, acreditando que aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos convictos, aquilo que estamos querendo é o melhor. Contudo, não é a vontade de Deus, porque enganoso é o nosso coração. E por isso que as pessoas precisam tomar cuidado ao dizerem: eu vou consultar o meu coração. Não. Se consultarmos os nossos corações, nós estamos prestes a caminharmos de forma muito ruim, porque os nossos corações, eles têm pressa em se corromper, eles têm pressa em fazer o que não é certo, o que não é devido. Em suma, irmãos, fortalecer a raiz é depositar a nossa confiança plenamente, não no nosso coração, ou não em quem quer que seja. Por melhor que seja essa pessoa, por mais confiável que seja essa pessoa, edificar, fortalecer, arraigar raízes é algo que nós devemos fazer confiados plenamente em Deus. Somente Ele, somente no Senhor. Só o Senhor é aquele que deve ser consultado de fato, para que possamos tomar as nossas decisões, para que possamos discorrer com as nossas caminhadas, para que possamos ir na direção que queremos ir, ou que pensamos, ou que almejamos ir. Só o Senhor deve ser alvo da nossa confiança, aquele no qual nós devemos depositar a nossa plena confiança para tomarmos as decisões as quais nós queremos tomar neste mundo, e assim sim, a partir daí, sermos bem-sucedidos. Paulo dá esse alerta aos Colossenses e a todos nós, para que nós possamos manter fortes as nossas raízes, irmãos, profundas as nossas raízes, para que possamos, assim como disse o profeta Jeremias, no tempo da sequidão, ainda que seja um tempo ruim para todos, nós não nos perturbamos e damos fruto, continuamos dando fruto, ainda que o calor venha, a adversidade venha e queira torrar as nossas folhas, queira nos desgastar, queira tirar de nós aquilo que é bonito, que estamos aqui floridos, verdes, cheios de seiva, e vem calor para torrar, para aplacar isso, para massacrar isso. Ainda assim nós não nos abalamos e continuamos firmes. Paulo diz que para que isso ocorra, para que nós possamos fortalecer as nossas raízes ou mantê-las fortes, é primeiro necessário que nós continuemos seguindo Jesus. É isso que ele diz.
no verso de número 6. Ora, como recebestes Cristo, assim andai nele. Irmãos, assim como aceitaram Cristo Jesus, continuem seguindo Ele. Quantas pessoas têm deixado de seguir Jesus? Mas quando a gente fala deixar de seguir Jesus, é deixar de seguir mesmo. Porque seguir a Jesus não é como muitas vezes algumas pessoas acreditam, em que eu vou lá na frente e ele vai atrás. Ou como alguns cânticos dizem, quero estar ao seu lado, Senhor. Não, nós não podemos estar ao lado do Mestre, porque se Ele é o Mestre, Ele é o guia, Ele é o condutor, Ele é quem dirige, Ele é quem conduz, Ele é quem é o alvo. Nós precisamos estar sempre um passo atrás dele, porque quando estamos um passo atrás do Mestre, nós conseguimos ver o que Ele está fazendo e o que Ele quer que nós façamos e qual é a direção que Ele quer imprimir para as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos, enquanto servos de Jesus, enquanto pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus, pessoas que um dia verdadeiramente acreditaram que Cristo Jesus é o Senhor das suas vidas, um dia que receberam Jesus, andar atrás de Jesus, seguir Jesus, continuar seguindo Jesus. Quantas pessoas têm deixado de seguir a Jesus como de fato Ele precisa ser seguido? Muitas pessoas, no afã de dizer que estão seguindo a Jesus, tomam atitudes impensadas, tomam atitudes atrozes, tomam atitudes contrárias, tomam atitudes pérfidas, até mesmo dentro da casa do Senhor, até mesmo dentro da obra de Deus, dizendo que estão seguindo Jesus. Mas quando eu estou seguindo Jesus, eu fico atrás de Jesus. Eu espero Ele me direcionar. Eu espero Ele me conduzir. E conduzido por Ele, eu tenho a plena certeza que eu estou em boas mãos e que eu estou na direção certa. Afinal, Ele mesmo disse que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, é Ele quem deve apontar para nós a direção. Seguir Jesus é entender que Ele é o guia, a direção que aponta para nós o que nós devemos fazer até o final. A segunda coisa que nós vemos Paulo mostrando para nós, que fortalece as nossas raízes, é que nós precisamos aprofundar em Deus, em Jesus, as nossas raízes. Diz o texto, versículo 7, nele radicados ou aprofundados. Irmãos, nenhum relacionamento sobrevive na superficialidade. Nenhum relacionamento sobrevive de forma superficial. Não sei como vai você, como diz aí o Roberto Carlos, né? Como vai você no teu relacionamento conjugal? Eu não sei como vai você no teu relacionamento paternal ou maternal. Não sei como vai você no teu relacionamento fraternal com os teus irmãos, sejam eles consanguíneos ou da fé. Eu não sei como vai o teu relacionamento trabalhista, quando você tem que se relacionar com o seu patrão, com a sua
pulando de parapente, como pula aí o irmão Jairo, ou quando você está jogando uma bola, um vôlei, não sei como vai ter relacionamento social. Mas o fato é que, seja qual for o relacionamento que tenhamos, seja qual for o lugar onde estejamos nos relacionando, seja quais forem as pessoas com as quais nós nos encontremos para nos relacionar ao longo da nossa caminhada cristã neste mundo, é necessário que estes relacionamentos deixem de ser superficiais e sejam relacionamentos aprofundados. Mas sobretudo, irmãos, sobretudo, há uma extrema necessidade dos nossos relacionamentos serem aprofundados com Deus. O Senhor não tolera a nossa superficialidade com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E intimidade com o Senhor perpassa sobre a nossa necessidade de fazer aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deveriam fazer. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto, e esse pai em secreto vai te ouvir. Quantas e quantas vezes nós temos buscado esse tipo de profundidade com Deus? Achamos que podemos acompanhar o Senhor, às vezes, de longe. Achamos que podemos ter um comportamento com Ele superficial, onde Ele me olha de lá, me chama, e eu digo que vou, e só aceno para Ele de longe, como a gente faz às vezes com as pessoas. Opa, tudo bom? Achamos que podemos viver com o Senhor na falsidade, irmãos, com impressões de que Ele, por estar assentado no alto e sublime trono, Ele está distante de nós. Só que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. E Ele disse que ressuscitaria, iria para o Pai, mas estaria conosco até a consumação do céu. Estar conosco é nutrir um relacionamento íntimo conosco, não um relacionamento superficial. Irmãos, Paulo deixa claro para nós que para mantermos firmes as nossas raízes é necessário continuarmos seguindo Jesus, mas é necessário nos aprofundarmos nele. Paulo vai dar sequência a esse texto e vai mostrar para nós que, além de nós continuarmos a seguir Jesus, além de termos profundidade com esse Deus, o que realmente nos fortalece as nossas raízes é mantermos firmeza numa vida com Cristo. Diz ele, versículo 7, e nele radicados, e nele edificados. Coisa boa é edificar, né? Edificar uma casa é lindo. Quem já construiu uma casa sabe que isso é muito bom, muito bom. Edificar uma família é maravilhoso ainda, porque uma casa sem família não vale de nada. Então, edificar coisas é algo maravilhoso, é muito bom. A gente poder construir alguma coisa, edificar alguma coisa, isso é maravilhoso. Construir um templo, né? Edificar um templo ao Senhor, isso é lindo, para poder ficar para a posteridade, para as pessoas se alinharem aí para glorificar o nome do nosso Deus. Mas o bom mesmo é que todas estas coisas, casa, a família e o templo, estejam edificados em
Cristo. Uma casa, uma família ou um templo que não está edificada em Cristo, ela tende a ruir. Foi isso que o Senhor Jesus disse, né? Contou lá a história, né? Uma historinha, dizendo que nós deveríamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre uma areia que pode ser pulverizada, esvaída e levar a tombo aqueles que estão edificados em cima dela. Mas quando estamos edificados sobre a rocha, a firmeza é certa. Quando uma casa está edificada sobre uma pedra angular muito bem construída, sobre os alicerces muito bem construídos, esta casa jamais ruirá. Quando uma família ela está construída de fato, solidificada de fato, sobre costumes, preceitos, princípios, basilares para que ela possa ser firme e fazer com que essa sociedade olhe para ela e peça para ela e tenha nela padrões de informação de como está firme, essa é uma família brilhante. Quando o templo ele está de fato edificado no Senhor, a vida transborda, sai daquele lugar e contagia outras pessoas, porque é para isso que os templos se levantam, para alinhar pessoas que querem conquistar outras pessoas, que querem levar o Evangelho, a graça de Jesus a outra pessoa. Portanto, meus irmãos, a firmeza de nossas vidas precisa ser edificada em Cristo Jesus. Os nossos negócios devem sim ser edificados. Os nossos projetos devem sim ser edificados. As nossas construções, se você tem um anseio de construir uma casa, não construiu ainda, devem ser sim construídas, contudo, sempre entendendo tudo que formos fazer de edificação nesta vida, precisa buscar a firmeza de estar em Cristo Jesus, o nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. É disso que ele está falando. Ele está falando de um progresso espiritual que nós precisamos querer para as nossas vidas. O progresso que nos leva em meio a nos mantermos firmes em Jesus, e assim não haverá possibilidade de edificarmos as nossas vidas em coisas que vão se esvair, que vão passar. Porque, irmãos, por mais que amemos as nossas casas que construímos, por mais que amemos os nossos negócios que nós projetamos, por mais que amemos os templos que nós ajudamos a edificar, a ser edificados, por mais que amemos até mesmo as nossas famílias, haverá um dia em que nós teremos que nos apresentar diante de Deus sozinhos. E teremos que dizer para Ele em quem nós edificamos a nossa vida. E não a vida das pessoas que moravam conosco na nossa casa, que às vezes podem nem ser nossos parentes. Tem tanta gente que mora com gente que não é nem parente. E não das nossas famílias, da vida das pessoas com quem nós convivimos, que eram nossos parentes consanguíneos. E não da vida dos membros das igrejas com quem nós congregávamos, dos irmãos da igreja com quem nós congregávamos. Nós teremos que prestar conta única e exclusivamente da nossa própria vida diante do Senhor. Ou seja, precisaremos chegar diante dele e dizer: Senhor, a minha vida foi firmada em Ti, foi edificada no Senhor. E aí ele dirá, óbvio, então vem, bendito, e entra no gozo eterno, vem. Queridos, Paulo deixa claro que para ser firme é preciso estar em Cristo. Afinal, muitas coisas vêm sobre nós para nos abalar. Mas quando estamos firmados em Jesus, Paulo nos escreve na segunda carta aos Coríntios, quando nós estamos firmados em Jesus, diz ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de todos os lados nós somos pressionados,
quando nós estamos firmados em Jesus. De todos os lados nós somos pressionados. Mas ele conclui: mas não desanimamos. Ficamos perplexos, atônitos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, porém jamais destruídos. Isso só é possível a quem está mantendo raízes no Senhor, seguindo a Cristo, atrás de Cristo, sempre um passo para saber onde o Mestre vai nos conduzir, aprofundando-se no relacionamento com Ele, e é claro, firmando a sua vida nesse Deus Todo-Poderoso, e não em coisas ou em pessoas, ou até mesmo em ministérios, como alguns gostam de fazer, mas no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos sustentar, que é capaz de nos segurar, que é capaz de nos manter firmes com as nossas raízes bem fincadas nele. O apóstolo termina escrevendo aos Colossenses, dizendo para eles, com uma conclusão maravilhosa neste verso 7: e confirmados na fé, então, assim, vocês transbordarão de gratidão. Que você possa ser transbordado de gratidão ao longo desta semana. Que você possa transbordar vida de gratidão ao longo dessa semana. Que a sua fé seja fortalecida de verdade ao longo desta semana. Para que as pessoas vejam que tudo isso só acontece. Que você só é uma pessoa que transborda a gratidão. E que está com uma fé cada vez mais fortalecida, porque você tem mantido raízes firmes e fortes no Senhor. Porque você tem realmente seguido a esse Cristo, aprofundado-se com Ele e firmado a sua vida nele, e não nas coisas que esse mundo nos mostra. Que Ele assim nos abençoe. Que Ele assim te abençoe. Em nome do amor de Jesus.